E hoje nós temos uma família dominicana, que é o Márcio e a Fernanda. Acertei? Eu tinha falado Fernanda Márcio, né? Márcio, muito obrigado pelos convites, viu? Vocês se dão vontade. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, pessoal muito unido, uma igreja com muita amor. Vocês vão ver isso aqui. E na verdade, essa é Karine, né? Karine já caminhou comigo, né? Já viu essa igreja, né, Karine? E essa passeio, né, Karine? Caminhou o Júlio e o Lucas, né? O Lucas, você não perdido. Um prazer de ter, cara. Com certeza, resolvido todo dia. Karine, assim, falar um prazer com a gente. É muito fácil. Sua mãe vai dormir hoje, né? Às vezes eu me dou. Muito obrigado pelo desejo de vocês. E eu ia preparando essa mensagem, o Alberto me telefonou na terça-feira, o pastor, qual a direção dessa mensagem? E eu tinha falado com ele a respeito de oração, de uma família em oração, e o Alberto, tá bom. Só que, antes de fazer, quando eu voltei a estudar, a meditar na palavra de Deus, Deus me colocou uma palavra até dura, mas é uma palavra que vai falar muito aos nossos corações. Não uma palavra de exortação, mas que nós venhamos a refletir nessa palavra de uma maneira muito séria, porque realmente, meditando nessa palavra, também eu fui fazer algumas pesquisas ali de conhecimento meu próprio, e eu fiquei assustado, como eu já falei algumas vezes, com as igrejas na Espanha, na Inglaterra, terra de John Wesley, que tem hoje 4% só de cristãos. Hoje John Wesley ele teve muito avivamento, né? Pessoas berço de missionários para o mundo todo, né? Então nós estamos vendo aí esse rapaz estava dando testemunho dele, teve lá, ele passou também, ele falando, e ele ficou muito triste porque as igrejas lá estão sendo pedidas para fazer bares, restaurantes, por ser um espaço enorme, né? Estão sendo pedidas ali nos tempos. Ninguém vai ter um monte de cadeira vazia o dia todo. E é dentro disso que eu gostaria que nós refletíssemos. O Brasil não pode ser uma nação pós-cristã. Não podemos deixar isso acontecer. Muita gente trabalhando muito, obrigado a Deus para nós. Teve muito suor de muitos irmãos, o Espírito Santo de Deus agiu de maneira tão tremenda. E essa geração nossa, nós temos uma obrigação muito grande de deixar um legado. Deixar um legado para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus e deixassem a sua Bíblia aberta. Em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos começar a ler a partir do verso 1. Bom, deixa eu dar uma breve abertura para a gente entender melhor esse texto. Ezequias começou a reinar com 25 anos. Aqui ele devia ter mais ou menos 14 anos de reinado. E ele era bem sucedido de reinado, totalmente diferente do seu pai. E Ezequias, nessa época, tinha 2 problemas sérios. Um era a saúde dele, como nós vamos ver, e o outro era Israel estava sitiada pelo Império Sírio. E nós estávamos falando de 185 mil homens armados, bem treinados, rodeando a cidade. Então, era muita gente. Israel não tinha, pela razão, soldados suficientes, armamento suficiente, logística suficiente, treinamento suficiente para combater esse exército. E aí veio a palavra do Senhor a Ezequias. O título da mensagem está na Bíblia, é a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Vamos ler o verso primeiro. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o
profeta Isaías, filho de Amós. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, meu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei. Ao terceiro dia subirá a casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomaram-na, e puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que cumprirá a palavra que te disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias: é difícil que a sombra adiante 10 graus. Então, porém, não aconteça antes retroceder 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acácia. Até aquele ponto. Ana, deixa a Bíblia aí. Veja só. Então, o rei, o Ezequias era filho de Acás. Acás foi o idólatra, feiticeiro, pai dele. Idólatra, feiticeiro, ergueu um monte de imagens, de ídolos, serviu bem a Baal. Ele foi totalmente fora dos propósitos do Senhor. Então ele não tinha compromisso nenhum com Deus. Ele levou a um dos piores momentos de Israel naquela época. Era um homem mau, de mau coração. A casa era tão mal que ele sacrificou um filho a um Deus daquele pagão. Olha que loucura. Então era um sujeito de ruim coração. Era uma pessoa que não estava preocupado em transmitir aquilo que ele tinha recebido, que eram as ordenanças de Deus para o tempo da época, e para guiar o povo no caminho que agradava a Deus. Então ele fez o que agradava a seus olhos de qualquer forma. Aí veio seu filho Ezequias, criado por graça, e tomou para si a responsabilidade de restabelecer a ordem em Israel. Então, ele mandou limpar o templo, ele mandou limpar os utensílios do templo, ele deu uma restaurada no templo, derrubou aquelas imagens pagãs todas e voltaram a adorar ao Senhor. Então veja só, quando
Olha só, olha como ele estava com o coração voltado ao Senhor. Então, verso 2, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, penso que te andei diante de ti com fidelidade. Então, ele tinha na mente dele, no coração dele, condição tal para falar com Deus, baseado que ele tinha recebido um bom ensinamento dos seus pais, baseado que ele não tinha recebido uma doutrina séria, mas ele falou: olha, agora eu vi aqui no rosto para ele e falei: lembra-te, eu lembrei dos seus caminhos, velho. Eu fiz o que era reto e justo, né? Eu deve ter falado lá do templo, deve ter falado das estátuas que ele mandou derrubar, não. Aqui nós adoramos a um Deus vivo, né? A um Deus criador de todas as coisas. E o que aconteceu? Então, o que ele falou, olha só, ele tinha cuidado de falar com Deus, apesar de ele ser um de nós somos. Mas ele tinha cuidado de falar com Deus. Tanto que, olha só, o profeta nem tinha saído da cidade, ou seja, você imagina, você estava no seu palácio, já estava com a enfermidade, né? Aí chega o profeta lá, né? Aí chega o profeta, a ideia do profeta, a ideia é que o profeta vai trazer alguma coisa nova, alguma coisa. Aí chega o profeta lá e vira e fala: o sujeito vai morrer, ó, o organismo do profeta vai morrer. Então, é muito sério, né? Quer dizer, é uma notícia que chegou ali para ele e ela uma estrutura. E ainda tinha o problema da Síria, né? E se aquele pessoal invadisse, que já tinha invadido Samaria, e as 10 tribos já tinham sido consumidas por esse império da Síria, levava os filhos cativos, as mulheres para escravo. Então, quer dizer, era uma coisa que era um pesadelo. É melhor você estar dentro da sua casa, tranquilo, aí você já está com chikungunya, né? Não está com chikungunya. Aí você já está passando mal lá, aí quando você olha, tem uns 200, sei lá, em volta da sua casa querendo nós agora. Aí o olhando para mim, aí entra o pastor dele e fala: inclusive, já morreu hoje. Eu falei: brincadeira. Olha a situação que Ezequias estava aqui, não era uma coisa fácil, né? Então, ele chorou. E aí veio a palavra dizendo de Deus falando assim: olha, volta, volta lá. Diz a Ezequias, o príncipe, filho de Davi, que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu darei ele 15 anos de vida a mais, e ainda declarei o reino do rei da Síria. Irmãos, é tão tremenda essa passagem bíblica que tem hora que você fica pensando assim, né? Porque, veja só, a gente é tão pequeno, né? A gente é tão sem fé, né? Eu fico pensando que eu estou velho, 61 anos, né? Aí tem hora que eu fico pensando assim: meu Deus, será que quando eu vou ter uma fé mais relevante, né? Eu pego a tua palavra, eu sou um pai de família, a família, minha filha está no louvor da igreja, a minha esposa dá aula de escola dominical, nós estamos aqui realizando a tua obra, e eu sou tão pequeno nessas coisas. Irmãos, numa noite, essa noite que passou aí depois dessa questão, um anjo matou 185 mil homens. Um anjo vencendo todo o exército. Você procura isso, Lucas? Procura isso, cara. Um anjo matar 185 mil, irmão. Um anjo exterminar mais exército do que eu. Olha até que isso é um anjo, né? Quando você imagina o próprio Deus. Olha o poder desse Deus nós servimos. O anjo, enviado por Deus, exterminou um exército numa noite de 185 mil homens. Gente, é muita gente. O mineral vem cá, quantas pessoas no mineral? Mineral cheio.
20 mil, 30 mil? 66. Hein? 66. É 3 Mineirão cheio. Classicão, Cruzeiro até, cheiaço. Aí você vê esse povo tudo deitado no chão morto. Imagina, colocou esse povo do outro, sem trator, sem trator, esse mundo. 185 mil homens morreram. E ele teve esse livramento grande. Mas havia uma ordenança de Deus: organiza a tua casa. Deus não mandou o profeta lá para curá-lo, nem mandou o profeta lá para livrar o povo. A ordem de Deus é para ele organizasse a casa dele, porque ele ia morrer. E logo depois, é o que eu gostaria muito que a gente refletisse, é nessas palavras que vêm depois agora, que é: nós passamos as dificuldades e Deus nos dá a vitória, e muitas vezes nós, ao invés de organizarmos as coisas da nossa vida, eu sempre entender o seguinte: ninguém aqui está para colocar carga ninguém nas costas de ninguém, e ninguém tem autoridade para isso. Para falar: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O Espírito Santo de Deus é que transforma o homem com o seu poder, com a sua graça. Nós, como igreja, estamos aqui para amar pessoas. Né? Se nós viermos um irmão com uma cabeça, ou que para nós parece um pecado, algo que é o nosso que está no tapete, né? A trave, né? Está no ouro. O grande negócio nosso é falar: olha aí, vocês vão vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café lá em casa, vamos comer um pedaço de queijo, vamos bater um papo, eu quero falar com você da palavra de Deus. Isso. O resto. Então, mas dentro dessa conotação aqui, existia uma ordenança de Deus para ele, que era antes dos milagres. Antes dele chorar, antes dele orar. Deus falou: organiza a tua casa e tu morrerás, e não viverás. Então, vamos analisar uma coisa. Se tem uma palavra dessa para mim, né? Deus fala comigo: você deixa morrer, eu organizo a sua casa. Então, eu já vou lá no irmão Wesley, já faço um testamento comigo, para quem precisar de inventar, né? Já vou faço. Já vou aconselhar minha filha Rebeca, aconselhar meus filhos, vou fazer uma reunião com minha esposa, e daquele momento em diante eu vou focar os restos de dias que eu tiver na minha vida para acabar de organizar a minha casa perante o Senhor. Se minha filha tem 6 meses de vida. Esses 6 meses de vida eu vou usar para organizar meus filhos, a minha esposa, a minha casa, para que eu, partindo, eles possam continuar no caminho. Então, tudo talvez que eu não tinha falado, tudo que eu ia falar, um aconselhamento com casamento, um aconselhamento de vida, eu vou perder esse tempo, pouco que eu vou ter, vou falar: com a Rebeca eu tenho que falar isso, com a Rebeca eu tenho que falar isso, com a Sarina eu tenho que falar isso, com a minha esposa eu vou ter que falar isso, e com todos eu vou falar isso. Vou focar aí. Era o que Ezequias poderia ter feito. Mas vamos olhar aqui, verso 12. Olha o que aconteceu. Nesse tempo, Merodach, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estiveram doentes. Olha só, verso 13. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, Ezequias não lhe mostrasse. Então, imagina, aí, né, eu morro, aí o irmão vai lá, manda lá, vamos apresentar
falar assim, olha, eu estava morto, mas o Deus que a minha casa serve me deu mais uma vida. O Deus que eu sirvo me tirou da mão dos assaltantes que estavam lá de fora da minha casa. Louvado e agradecido seja meu Deus. Senão, ele foi mostrar poder e glória. Em nenhum momento é narrado aqui que ele falou da grande maravilha que Deus fez na vida dele. Ele quis mostrar uma maravilha que agradasse aos olhos do homem. Ele não honrou ao Senhor como ele deveria e merecia ser honrado. Eu estava morto e a minha cidade acabada. E agora chega o pessoal aqui, a primeira coisa que eu ia fazer, né, é fazer um culto para esses visitantes. Acho que chegaram, vieram visitar, então nós vamos glorificar a Deus. Por quê? Para vocês entenderem o que é servir a Deus. Tá ligado. Aí eu ia pregar a palavra de Deus e com certeza o norte dessa palavra é grande livramento de Deus Senhor. E ia trazer uma mensagem sobre como Deus sustenta o homem e como Deus tem sustentado a cada dia. E esses homens, eles iam ter a oportunidade de conhecer o maior tesouro, né? Que a palavra fala que a ferrugem não come, tem a traça, tem o ladrão rouba, que é o Senhor na nossa vida. E aí esses homens iam sair dali não maravilhados por olhos de coisas que não eram dele. Eu acho gozado, né? As pessoas que chegam para você, você já viu? A pessoa que, não, tem um amigo meu que tem uma mansão, está chegando eu tenho amigo que tem uma Ferrari. Mas você não tem, não adianta. Você tem a sua Ferrari. Tem gente que vive assim, já viu, Zé? Não, os amigos que são ricos, eu sei. Porque meu amigo tem uma grande empresa. Beleza, e você? Então, quer dizer, para aqueles homens, aquela riqueza dele, não é nada, isso é uma coisa que ele tinha. Mas ele tinha uma coisa que ele poderia ter semeado na Babilônia, que ia ser benéfico para ele no futuro, que era servir a um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Mas ele não fez isso. Ele quis se merecer. Você imagina Ezequias entrando lá, né? Imagina, o jeito desses ricos aí. Ele tem dinheiro. Hoje eu fui atender um cliente lá no Vale dos Cristais. Gente, eu falei assim, será que eles vão deixar eu entrar no meu carro? Eu disse, nossa, Porsche, uma Ferrari, como é que chama esse carro? Um gato, sei lá o quê? Aqueles que tem um cachorrinho na ponta também, sei lá. Não, irmão. Misericórdia, quem dá o dinheiro, gente, é só milionário mesmo. É gente que tem muito dinheiro. Entendeu? Mas não é nada que me pertence, quer dizer, eu fico vendo, tomara que eu sei que dinheiro todo também tem salvação também, não vai ser Deus. Mas então você imagina eu lá na casa dessa pessoa que eu fui lá, essa pessoa não imagina, a pessoa está muito bacana. Mas imagina, isso aqui é minha piscina, né? Aí você olha para a piscina, nossa, sabe, eu dei fogo pela nada aqui lá. Aí isso aqui é minha sala de jantar. Aí isso aqui estava snob, né? Hoje fala snob, né? Isso aqui é da Ferrari, que eles falam, né? Isso aqui é para meus cavalos de raça, de puxar as brigas, né? Isso aqui é cavalo. Quer dizer, Ezequias estava dando para ele artifícios materiais. E isso teve um preço que quero pagar. Porque, além de Ezequias estar preocupado com essas coisas materiais, até aqui a Bíblia não narrou o que Deus tinha mandado ele fazer, que era colocar a sua casa em ordem. Colocar a sua casa é colocar a sua família. Porque eu não preciso colocar a minha casa em ordem. Se eu tiver dinheiro igual Ezequias, chega alguém que pinta o palácio, eu quero colocar uma banheira ali. Então, a casa, no sentido aqui,
do qual o Senhor está falando, era a casa espiritual. Ela é a vida espiritual da família dele. Coloca em ordem, ordene isso aí, vai morrer. Aí o que acontece? Dá uma palavra de Deus aí comigo. Letícia Ramos. O Leão entende o primeiro livro. Em 2 Crônicas 32, e 26. Olha só. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Crônicas agora. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor e lhe falou e lhe deu um sinal. Verso 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e contra Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E aí o Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Mas espera, como vocês escutam. Então veja só, olha só, mas não correspondeu aos benefícios que foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Quando aqueles visitantes chegou, negócio de pôr a casa em ordem, ninguém não lembrava disso mais. A crônica está falando aqui do que aconteceu. Ele não cumpriu aquilo que determinou o Senhor e se exaltou. Certo? Então vamos analisar agora essa palavra dentro da nossa casa. Deus, eu pelo menos, eu conto assim, trocentos pilares que Deus fez na minha vida até hoje, além do maior, que é a salvação. Mas eu já quase morri no hospital, eu tenho certeza. Ali está outro ali, que quase morreu esse dia também. Hein? Mas foi o Beneléu, mas está aí, vive. Pela misericórdia de Deus, está aí. Aí quem mais? Pastor Márcio também é outro que lá morreu. E quem mais aqui? Tem uns sobreviventes aqui. Bom, está ali a Paloma que está com um sonho na cabeça, o dia de hoje virou realidade. É ou não? Né? Só sonho. Conversou comigo, pastor, eu tenho que fazer um negócio assim, né? Entendeu? Acabou que deu o que ela quis e a lei. E está dando a lei. Né? E assim é. Então, se a gente for descrever aqui, tem um monte de coisa que Deus faz para a gente, né? Aí, você compra um carro zero você mostra. Mas, como é que nós nossa, eu não barrigado isso aqui, foi uma Hilux, a passa no pedido que eu estava doente. Ninguém chega falando isso na empresa, na faculdade. Uma loucura isso, gente. Olha o cristianismo que nós vivemos hoje. Por isso que a Europa está pós-cristianismo. Entendeu? Você, como cristão, entendeu? Você só é cristão, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes dentro da sua casa você é, e muito bem no local do trabalho. Né? Será que a gente tem coragem de chegar e falar assim, né? Tá um cara lá de marketing lá, e tá sentado conversando, e aí, como estão desenvolvendo seu trabalho e tal? Tá legal, tal, meu filho teve doente anteontem, por causa da saída teve 39,6 de febre, eu achei que é variável em casa, eu já tinha dado de pirona no meu, não são nervoso ainda não.
O Senhor tem que ser forte em mim. E também comigo para o hospital. Né? Então é o seguinte, mas será que a gente tem coragem de virar e falar assim, olha, eu estava em tal situação, eu orei, meu Deus, e meu Deus me socorreu? Será que a gente faz isso? Será que a gente faz o Ezequias? Eu orei a meu Deus, né? Eu orei a Deus, é tão carrega falar isso, pastor. Se virar na faculdade e falar assim, eu orei a Deus, é meio velho, pastor, esse negócio. É meio ultrapassado, meus colegas não querem conversar comigo, não. Né? Aquele cliente vai fechar o pedido, se eu falar com ele, vai ser cristão. É isso. É isso. Então veja só. Aí a gente teve esse comportamento. Aí, abre agora a sua palavra. De novo, lá em Reis, gente. Vamos voltar lá em Reis. Então, gente, quem está acostumado com pregação minha, eu passei na Bíblia, viu? Porque o importante é nós termos ensinamento, não palavra motivacional. A gente está aqui para conhecer a palavra de Deus. Não é verdade? Não, motivacional, tem muito filme aí, tem um livro, né? Eu não preciso não. A motivação vai aprender a palavra de Deus. Olha só, aí veio o filho dele. Olha que loucura agora. E nós vamos entender o que Deus está falando. Quando Deus nos traz alguma coisa no nosso coração, pastor, o que é isso? Não é coisa da sua cabeça, não. Eu acredito na seguinte coisa. Vamos supor. Ninguém erra por errar. Uma mulher uma vez perguntou para mim assim, o que é pecado? Falei, é tudo aquilo que você faz e perde tudo. Você pensa, perdeu o sono, você está pecando, é uma coisa que a gente tirou a paz. Igual você viu o príncipe da paz. Então, por exemplo, eu pego o Marcos aqui, o Marcos me pega com uma carinha, eu encontro ele aqui na igreja, sou grosseiro com ele, eu brinco com ele, chego em casa, pô, tem que fazer com o Marcos, porque a gente boa, caramba, ele está com uma carinha, e tira o sono. Aí eu posso ir em tal lugar, né? Muita gente fala assim com a gente, sabe? Somente pessoas que não querem uma caminhada. A gente, olha só, eu jogo, eu estou muito embora, mas eu jogo agora. Eu ando de bicicleta, eu tenho uma vida totalmente normal, eu sou mais doido que os doidos. Então, quer dizer, eu não entendo essa questão, igual eu falei para você, do mundo nos vê como prisioneiro. Porque a Paulo fala que nós somos prisioneiros em Cristo, mas a prisão em Cristo é liberdade. Né? Alguns irmãos não ouviram, mas eu estava no carro uma vez, num táxi, que eu porto de São Paulo, o cara fumando cigarro ali, a porta do outro, eu consegui fumar. Aí viu a Bíblia, quis me apontar, passei evangélico, uma pessoa evangélica, não, eu sou cristão, mas congrego na igreja evangélica. Aí ela falou assim, pois é, minha família, muita gente eu não sou porque vocês são escravos, né? Você não pode fazer nada. Não, eu posso ser o que quiser, cara, eu começo. Eu posso o que eu quero fazer, agora eu posso o que eu quiser. Eu sou livre, nada me trava, não. Aí ele pegou, falou, você não pode fumar. Eu falei, posso dar um cigarro. Peguei um cigarro, acendi, pus na boca, puxei uma fumaça, joguei fora. Não. Você é doido, cara. Você vai ser você a música, não aconteceu toda comigo. Aí rodando e tal. Eu continuando conversando, falei, deixa eu falar com você uma coisa, joga esse fumaça lá fora. Nossa, Dani, você não quer se fumar, não. Você não consegue fazer fumar, não. Você tem que imaginar bem. Quem é escravo aqui pelas coisas? Quem não é livre? Isso não consegue você. O cara caiu na real, pô, é mesmo. Se eu quiser fumar, eu vou fumar, mas não me convém. Agora ele não consegue parar de fumar, e eu sou escravo, e eu sou cara de trabalho. Não entendeu o negócio disso? Eu posso. Eu posso fazer um brinde de cachaça? Posso, mas não me convém. Eu não quero, agora eu quero ver o alcoólatra parar de comer. Se
quiser eu bebo, mas eu não vou beber, porque eu não beber. Eu quero ter parado. Aí quem é escravo? Eu. Entendeu? Mas se essa motivação. Aí Deus tinha falado para ele organizar a casa dele, sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus que ele sabe, ele é presente e onipresente. Então, olha só, muitas vezes, né? Você vira para uma criança, por exemplo, ela está brincando com o filho. Aí você vira para ela e fala assim: olha, para de brincar com os vocês vão pegar e cortar sua mão. Né? Aí ela continua pegando, ela chega lá com o dedo torado. Pois é, ué. Assim como aconteceu com Ezequias. Deus falou para ele: olha, não organiza a tua casa. Por quê? Porque ele tem um filho chamado Manassés, que ia ser um cão igual a avô dele. Olha só, tinha Manassés, capítulo 2, capítulo 21, desculpa, verso 1 ao 3. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Éfisa. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara por suas transgressões diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos e que Ezequias, seu pai, havia destruído os altares, né? Levantou o altar de Baal, fez poste, ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e prostrou diante de todo exército dos céus e o serviu. Então, quer dizer, olha só, um zelo com a família. Não quer dizer que eu estou aqui na igreja, que eu estou pregando a palavra de Deus, que a Rebeca vai estar se eu não investir nela, se eu não trabalhar nela. Deus estava prevendo que ele ia ter um filho e que ele precisava de organizar a casa dele. Se você for olhar aqui no tempo, esse filho nasceu naquele período de 15 anos, quando tinha 3 anos depois do milagre. Então ele teve 12 anos para trabalhar a mente desse menino, mas ele não focou nesse menino. Ele não focou em organizar a casa, como Deus tinha pedido. E daí veio esse Manassés aqui. Ele dividiu o profeta Isaías ao meio. Olha como esse cara era ruim. Hoje na Bíblia Deus fala tudo. Ele foi o responsável por andar dividir o profeta no meio. Foi o responsável. O sujeito era ruim. Mesmo um sujeito ruim. Entendeu? Mesmo um sujeito. Você é careca, você está no sol, você quer julgar um protetor capilar, ele te dá um óleo queimado, vai passando por falar. Então o cara está ruim. O cara está machucado, tá? Passa sal grosso, vai melhorar. Sujeito ruim de coração. Olha só. Nós temos que entender o seguinte: que cai por terra essa ideia do meio cristão que o homem é fruto do meio. Pelo contrário, o meio é que é fruto do homem. Porque o meio, ele só existe porque existe alguém para criá-lo. Olha que doideira isso. Ah, não, o homem é fruto do meio. Não. Porque se o homem for fruto do meio, nós somos lascados. Então nós não temos esperança do mundo. Porque é o meio que aí. Agora, se nós desenharmos a nossa família a não ser do meio, a não conviver com o que o meio convive, o que é o meio hoje nesse mundo nosso? O certo já não é certo. Né? O errado, a controvérsia, a tipo assim, tipo empolgado, né? Não, isso aqui é pau. Não, isso é um artefato. Não, isso é madeira. Madeira, não, isso é um artefato, sei lá o quê. Mas a madeira não é, não, madeira é isso. Então hoje, o que nós entendemos como certo, tem ponto de interrogação? Ué.
analisando, não estou criticando aqui, nem perguntando, não sou homofóbico, nem nada disso. Eu acho que a cristão tem que amar todo ser humano. Amar e ensinar o caminho a todo mundo. Sem distinção de raça, sexualidade, religião, nós vamos para amar pessoas, não condenar pessoas. Mas peraí, você pegar nas redes sociais, a mulher mais sexy é o homem. O homem mais pai, a mulher. Ué, só desculpar, mas está falando uma coisa. Como é que o pai melhor é uma mulher? Como é que a mulher mais sexy é um homem? Então é um homem mais sexy, mas ele concorda. Então quer dizer, o certo já não é certo. Mas o que é então? Como é que é esse negócio? Motores de 2 tempos, tem que colocar óleo no tanque, óleo de cabelo. Não, é fato isso, não existe, os nossos não existem. Então, mas o que? Deus está falando disso. Deus está prevendo o futuro. Se nós continuarmos, veja só, se nós, os nossos pais fizeram um trabalho conosco, nós estamos aqui. Mas aí eu não prolongo esse trabalho na vida do meu filho. Você imagina, hoje nós somos considerados os maiores países cristãos do mundo, o Brasil. Ok? Você imagina qual que vai ser o meio dos meus bisnetos se a gente não ensinar respeito, temor de Deus, seriedade, caráter. Vai ser um mundo, gente, isso, olha o que nós já estamos vivendo. Agora, se nós não organizarmos as nossas famílias e sentar com os nossos filhos, olha, você tem que preocupar em ensinar o seu filho o caminho, né? Levar ele para a igreja, né? Ele tem que entender. Ele pode até ter outra opção, eu quero congregar em outro lugar, é um direito dele. Mas você, como pai, tem que ensinar o caminho de organizar a tua casa. Você imagina esse mundo daqui 100 anos com a falta de compromisso que nós estamos tendo com o cristianismo? Uma boa, falando sério. Eu sou pastor, que para mim, título e nada é uma coisa. Sou sério, Deus, sou homem. Se eu não investi, falando de mim, tá? Em ninguém no ano passado. Eu não tirei dele. Eu estou aqui, não sou pastor de igreja, mas estou ajudando a pastorear. Eu não investi em ninguém para evangelizar. Eu falei de Jesus, que é diferente. Investir em evangelizar a pessoa, mostrar a pessoa o caminho, é você tirar um tempo para ir na casa da pessoa, colocar uma luz para sabe? Ô, meu querido, Deus, vem tomar uma casa de você, tirar ela para a rua e conversa. Na hora do câmbio, rapaz, eu queria ler a palavra de Deus para você e explicar para você. Não. Você não precisa. Aí chegar em casa, Senhor, o Espírito Santo de Deus possa convencer para você e orar pela vida. Eu não fiz isso. Vocês isso fizeram. Eu não fiz. E se eu não fiz no ano passado todo, e esse ano já está pelo meio, e eu saí aqui 2 vezes só para evangelizar, então, se eu continuar nesse meio, daqui 10 anos, eu não investi em ninguém. E se nós todos continuarmos assim, daqui 30 anos não tem igreja mais. Igreja vazia. Vai, vai vir como? A palavra de Deus fala, e como vão crer se não há quem pegue? E como vão clamar se eles não conhecem? Então, quer dizer, é disso que Deus está falando com Ezequias, organizar a casa, é plantar, é semear.
Porque se ele tivesse investido nesse filho dele, para encerrar, eu vou trazer a última referência. Olha o que aconteceu. Abra em Jeremias. Está aí na tela, né, irmãos? Se quiser abrir, está no telão aí. Esse período não é fácil, não. Jeremias capítulo 1. Olha só o que deu essa falta de investimento dele. Porque o negócio é o seguinte: ele orou, pediu perdão, Deus perdoou ele, mas não deixou acontecer na época dele. Mas olha o que aconteceu em Jeremias 15. Jeremias 15, desculpa, Jeremias 15. Verso de 1 a 4. Olha só. Olha Jeremias que narrando. Disse, porém, Jeremias 15, de 1 a 4. Disse, porém, o Senhor ainda a Moisés: Samael, se pusesse diante de mim, o meu coração não se inclinaria para este povo. Lançai-os diante de mim e saiam. Quando perguntarem para onde iremos, diz-lhes: assim diz o Senhor, o que é para a morte, o que é para a espada e para a espada, o que é para a fome, o que é para cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor, com a espada para matar, com cães para arrastarem, e com aves do céu e feras do campo para devorarem e destruírem. Entregado-lhe para que sejam um espetáculo horrorento para todos os reinos da terra, por causa de Manassés. Olha a confusão que esse tem, olha a falta de investimento da família. Olha, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez Jerusalém. Olha onde isso foi dado, lá em Jeremias. Passou aí bem quase uns 70 anos. Agora, sabe aquele rei da Babilônia? Olha que loucura, olha o conselho de Deus. Sabe aquele rei da Babilônia? Você mandou os caras entrar, olha o tesouro que eu tenho, olha as armas que eu tenho. Cara, olha, cresceu ali, eu falei, rapaz, eu vou tomar aquele reino. Esperou Ezequias cair, que sabia que tinha medo de Ezequias, por causa que Deus recebia, sabia que ia ser derrotado, mas quando viu Manassés fraquejar contra os deuses, que sabia que Deus não era com ele, agora foi lá, tomou, levou o cativo e o povo ficou escravo na Babilônia. Todos nós sabemos dessa história. Por causa de quê? Porque Ezequias, o obediente, porque recebeu o lugar da vida, porque recebeu o livramento, não pôde organizar a sua casa, que foi o único pedido que Deus fez. Organiza a sua casa só. Organiza a sua casa. Então, quando o profeta falou com ele do que ia acontecer, eu falava, mas você não morrer em 15 anos, ele tinha dado uma cara com ele, quer dizer, Deus vai morrer em 15 anos, eu morreu. Mas se meu tempo, eu tenho que se dar na casa. Tipo assim, eu falo assim, eu vou fazer um monte de dívida agora, que ele quer pagar a guerra. Não, papai, eu vou morrer. Eu vou dívida, eu vou comprar carro, vou pagar, porque eu quero essa dívida, vai ficar com a minha família. Não vou pagar imposto, nada, vai ficar receita federal, isso é beleza. Tirou totalmente a autoridade. Só que, olha o que ele fez com o povo de Israel. Através do filho dele, aí veio o filho dele, que ele não preparou. Porque se ele tivesse investido em Manassés, como Deus ordenou para ele, organiza a tua casa. Né? Se nós investirmos nos nossos filhos hoje, na nossa esposa, nos nossos maridos, investir na palavra de Deus, no amor, na sabedoria, né? Nós estamos vivendo épocas em que as pessoas querem resolver os problemas do lar
só na discussão, só na briga, só na confusão. E nós não podemos fazer isso, porque a nossa força está na mansidão. Né? Tinha um filme que eu gostava muito de ver, que era o Kung Fu. Quem era? Você lembra do Kung Fu, Aparecido? Com aquele gafanhoto? Você não era você, não. Você lembra? Você chegou a ver? Chegou a ver. O Capixaba chegou a ver, não chegou, o Capixaba? O Kung Fu que tinha o gafanhoto lá. Um filme de Kung Fu que tinha antes. Muita gente parece que tinha um cara que lutava karatê. Esse cara é uma comunidade. A pessoa chegava lá, ameaçava ele ia consertar, revelava tudo. Então, quer dizer, a força do cristão não está na bateção de boca. Né? Casamento, e hora você tem que escolher ser feliz ou ter razão. Eu escolho geralmente ser feliz. Razão não quer nem saber nada mais. Né? E com os filhos, você tem que ensiná-los, porque bater de frente no filho é joelho na mão de pensão. Amém? Essa é a palavra de Deus para hoje. Cuida da tua casa, porque para você, amanhã, não ser gerador de Manassés. Daqui uns 50 anos você tem um Manassés. O cara veio do ditador político aí, vai matando um monte de gente. Você fala, quem é esse? É um neto elétrico. Quem é esse? Pô, eu me ensinou. É isso. Eu queria chamar o irmão Marcos para cantar um louvor. E logo ele falou, vamos dar uma olhada nisso. Tá bem? Quero agradecer a igreja pela oportunidade da palavra. Que vai estar ajudando também neste louvor. Boa noite, igreja. Graças. Convido a Maria a se colocar de pé, aqueles irmãos que conheceram essa canção, poderão nos estar nos ajudando. Essa canção tem por título Família.
Amém, irmãos? Pode ser semana, só para usar o vinho, senão eu vou tentar encerrar o culto. Eu queria convidar a você. Eu queria convidar você que nos viu, Lucas, Aline, Marcos, nós vamos dar muito livro da família, vamos lá, os pessoais. Pessoais, até que o Rony está lá. Não, porque lá a gente passar por isso mesmo, né? Em geral, aqui naquela preto tem do lado assim, né? Aí no fundo tem o Abas. O nosso pastor aqui é o presidente lá. Então nós vamos fazer um intercâmbio com a igreja de Piratininga, que a gente já fez para a igreja de lá, e vamos estar fazendo um piquenique da família lá. Aí, a irmã Zumbi vai passar de nós, eu quero pegar o contato de vocês, ele está dando informações, passar o dia todo lá, né? Para cada um levar um prato, a gente vai dividir